Olá, boa tarde. Hoje eu recebo aqui no Resenha o produtor cultural André Lobão. E também o diretor do Teatro da Cidade e um ativista cultural fantástico na cidade de São Luís, no estado do Maranhão. André. Boa tarde, Tevaldo. Tudo obrigado. bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigado a você, por ver o Resenha, por estar aqui com a gente. André, vamos falar da tua, não sei se é a última, mas umas experiências extremamente interessantes e acho que importantes para a cidade. Acho que ela vai dar um outro olhar, que é o Galpão, que é uma ideia colaborativa, de pensar coisa a partir de diálogos com outras referências e tal. Me fala um pouquinho disso do Galpão, como é que vocês chegaram a esse lugar, como é que trouxe o chão São Luís, como é que trouxe a Cadeia Beltrano, a cozinha ancestral que tem a ver contigo, com a Leila, como é que vocês chegaram a esse modelo e para onde vocês pretendem avançar e pretendem chegar? Então, a Cozinha Ancestral é um projeto meu com a Leila, somos sócios. Isso começou há 2 anos atrás, em comemoração ao meu aniversário, eu muito mobilizado pela questão indígena, resolvi fazer um cardápio homenageando os povos indígenas e os povos afrodescendentes. Meus amigos, a maioria pertence aí ao campo artístico, produtores, artistas, e isso foi super bem recebido pelas pessoas, gostaram muito. Entre elas estavam as pessoas que hoje integram o Chão, que é uma frente de artes visuais. Quando o Chão inaugurou há 1 ano atrás, a Samanta Moreira, que é uma das sócias do Chão, me fez a proposta: vamos trazer aquela ideia do teu aniversário para cá? E aí lancei esse desafio para a Leila, fizemos uma experiência no Chão. A ideia do aniversário era a cozinha, dando aniversário não tinha nome, era uma proposta, era uma brincadeira, isso, para receber as pessoas. E aí quando a gente leva para o Chão, sem nome ainda, e aí as pessoas começam a perguntar, a gente, é uma cozinha ancestral, mas baseado no que ela tinha como proposta, não como nome. E aí as pessoas começaram a chamar de cozinha ancestral. Então ela veio por si só, ela foi batizada, se denominando. Isso a gente fez 1 ano de experiência, participando de feiras, que foi uma experiência super rica. A gente fez um protótipo desse processo mesmo, que de forma bastante intuitiva, e as pessoas começaram a perguntar se nós tínhamos ou tínhamos planos de ter um lugar fixo. E aí, quando a gente começa a ter isso como uma expectativa, eu procuro a Cadeia Beltrano, a Tamara, que prontamente atendeu a nossa proposta de pensar um lugar colaborativo, de ter a cozinha junto com a Cadeia Beltrano, juntando moda e culinária. E aí, conversando com o Chão, especificamente com a Samanta Moreira, ela falou assim: André, por que a gente não traz essa proposta do colaborativo para o Chão, que é um espaço físico aqui dentro do centro histórico? E aí a gente começou a paquerar essa proposta, começamos a dialogar, ver quais eram as possibilidades, e aí a gente resolveu assumir esse desafio. Passamos 2 meses numa imersão, entendendo o que seria esse processo colaborativo. Dialogando vocês 3, Chão, Cozinha Ancestral e Cadeia Beltrano. E Cadeia Beltrano, passávamos cerca de 5 horas por semana juntos, conhecendo os projetos, falando sobre objetivos, expectativas, desafios, até chegarmos numa metodologia, uma metodologia de economia criativa, colaborativa, multimoedas, que foi riquíssima porque nos deu um entendimento de que nós tínhamos um potencial enorme para poder dar esse pontapé. E a escolha de se manter no centro histórico foi um posicionamento político. Temos que ficar no centro histórico e temos que dialogar com esse território, ressignificar essa experiência, porque seria muito cômodo sairmos de lá para irmos para o outro lado da cidade e esperar um público com uma condição monetária que pudesse, a princípio, atender mais essas demandas, digamos, econômicas. Mas não, resolvemos ficar ali. Então, há menos de 3 semanas, nós inauguramos o Galpão, que não chega a ser uma marca, porque já temos 3 marcas lá dentro, mas chega a ser um conceito. E por que Galpão? Porque pesquisando, a gente descobre que ali tem um acervo arquitetônico de espaços que eram galpões de açúcar, que serviam a todo um comércio, que historicamente fazia parte ali do Porto da Praia Grande. E aí você, exatamente, se você está falando da Rua do Giz, no bairro da Praia Grande. Isso, exatamente. Do bairro da Praia Grande, onde a atividade fundamental ali era o porto que havia embaixo, e até hoje existe, que é exatamente. Conhecida como... E aí foi super importante para a gente resgatar essa memória do lugar.
Por enquanto é uma confusão. Ninguém sabe, eu vou para a cozinha ancestral, eu vou para o chão, eu vou para Cadeia Beltrano, eu vou para o galpão. Né? Então eu falei, então vamos deixar as pessoas brincarem um pouco com isso, até elas entenderem que elas podem estar em todos esses lugares ao mesmo tempo. E aí a gente está 3 semanas com essa experiência, né, nos desafiando, mas a cidade recebeu super bem. Até porque já imaginávamos que o fato de sermos 3 projetos bastante significativos no sentido da aceitação das pessoas, da adesão, e pensarmos num processo de trabalho que ele é afetuoso, né? Isso foi interessante, Tevaldo, porque nós conseguimos falar de felicidade, de afeto e de amor no processo de organização do trabalho, que isso é um capital social, né? Que é a economia do afeto. Como eu vou estar mobilizado para estar à frente desse processo? Eu preciso ter afeto na minha relação com isso. E às vezes a gente não consegue imaginar, né, esse campo afetuoso dentro de um processo de trabalho. Quando vocês imaginam isso, André, de uma relação de afeto, por exemplo, que você acabou de, ou colaborativa, que tem a ver dentro disso, assim, não é a negação, mas é manter um distanciamento necessário dessa relação econômica monetarista que a gente vive. Sim. Né? Que se monetiza tudo, né? Inclusive na arte, né? A pessoa se monetiza tudo, quer dizer. Então, quando você fala também de afeto, é um pouco de dizer assim, ei, não é teu momento agora, não é teu lugar, esse lugar de monetizar, né? E fazer trocas afetuosas. A cozinha, por exemplo, é um negócio afetuoso. Mas por quê? Porque o objetivo desse projeto da Cozinha Ancestral é reunir as pessoas em torno da comida. Da comida. E das suas histórias, das suas memórias. Isso é afeto. E isso é um capital social. E que eu não consigo monetizar, eu não consigo dar preço a isso. Né? Eu não consigo, eu vou ter que cobrar as pessoas pelo que elas vão comer, porque isso me tem um custo, eu preciso manter o projeto. Então é a monetização do processo de trabalho, porque eu preciso capitalizar o meu projeto, mas o que atrai as pessoas não é um produto, é uma experiência, e as experiências elas são afetuosas, elas são amorosas, porque ela tem a ver com memória, é o que você vai deixar, o que você vai levar naquilo ali. A Cadeia Beltrano traz a mesma proposta, porque ela traz uma iconografia toda voltada para um imaginário popular brasileiro, para um imaginário popular nordestino. O chão traz para moda, né? Quer dizer, para moda, que é acessório, né? Tanto que o slogan dele é carregue com você as suas histórias, né? Porque a pegada deles é mochila. O chão é a mesma coisa, né, de um processo contemporâneo, um pouco mais complexo, porque a linguagem arte visual ela tem ainda pouca aceitação no Maranhão, em São Luís principalmente. A gente não tem uma educação das galerias, a gente não tem uma educação dos projetos expositivos. Mas aí é onde a gente vai desenhando de que forma um pode colaborar com o outro e disseminar esse processo como um todo. E vocês querem chegar onde? Sim, que lugar que vocês estão buscando, ou isso não está... Já temos uma meta já temos metas para 1 ano de trabalho. A gente quer chegar no sentido de sermos vistos como um lugar seguro, afetuoso, onde as pessoas podem ter experiências com a arte e com a cultura de forma justa. Né, que elas possam pagar por isso, mas que elas possam pagar de forma justa e que isso também mantenha capitalizando os projetos e que o espaço seja seguro e que o espaço seja afetuoso. Manter-se ali como uma questão política é fazer um enfrentamento ao estigma do próprio território. Né, estigmatizado como um espaço violento, de consumo de droga, né, de abandono, né, e quando a gente chega ali, as pessoas reagem a esse processo. Né, e vamos trazer as pessoas para cá e saber que isso está dentro do centro histórico, porque a gente não consegue pensar um processo colaborativo só das portas para dentro. Porque se marginalizou, né, André? É um espaço que foi marginalizado, né? Uma série de fatores se marginaliza aquele lugar, aquele espaço. Isso é um complexo cultural no mundo inteiro, né? Que é um complexo cultural do envelhecimento, que no Brasil ele é mais complicado porque a gente tem no que é velho aquilo que não tem valor. Né, isso a gente faz com as pessoas, isso a gente faz com os lugares, a gente faz com as coisas. Esse complexo do capital também, que é do descarte, né, tudo é muito imediato, isso agora me serve, daqui a pouco não me serve mais. Né? E mais uma vez aí monetizando as coisas, né? Exatamente, o valor de forma neurótica, de forma esquizofrênica, né? E aí a gente faz isso com tudo.
né? E aí o acervo histórico ele padece nesse sentido, né? Porque há muito tempo atrás, quando nós erroneamente entendemos que o processo de globalização ia ser um processo de unificação de padrões e que isso ia gerar um grande impacto econômico, quando você padroniza, você se distancia da diversidade. Então você para e deixa de entender a diversidade como que é a especificidade de cada lugar, de cada pessoa, e dentro da cultura isso é fundamental. De reconhecimento, né, do outro ali. De reconhecimento do outro, coloca todo mundo dentro de um mesmo padrão, dentro de uma mesma esfera, e tenta se entender tudo da mesma forma, e aí é complicado. Isso tem muito a ver, isso está muito dentro da cozinha ancestral, né? Quer dizer, sim. Que é o alimento, né? E aí tu brincava, tu dizia isso com brincava, não, desculpa, mas é aquilo que vem do indígena, aquilo que vem do afrodescendente, aquilo que vem, quer dizer, isso vem de muito longe, né? Isso não vem de muito longe. Um dos depoimentos mais bonitos que a gente teve na semana passada foi alguém que depois que comeu, pediu para entrar no espaço da cozinha e disse o seguinte: engraçado, depois que eu comi, a sensação que eu tive é que essa comida tinha sido feita pela minha mãe. Olha só a riqueza disso. Como é que eu vou pagar isso? Não tem preço, né? Não tem preço. Então, o projeto da cozinha, ele também traz um resgate da simplicidade, né? A gente higienizou tudo demais, né? Hoje você chega em alguns lugares, as pessoas estão comendo com luvas de plástico. Olha só o distanciamento que se tem com a comida, né? E aí a comida passa a ser algo tão distante e aí ela deixa de se comunicar. Ela passa a ser apenas um produto, né, mercantilizado, que eu vou ali para saciar um desejo, um prazer. Né? Cadê as histórias? Né? Cadê os mitos? Câmara Cascudo, ele já, na pesquisa que ele tem da culinária, ele reforça muito que o Brasil ele precisa ter uma identidade culinária. Né, e que dentro da pesquisa dele identifica que nós não éramos comedores de pães franceses, nós somos comedores de milho e de mandioca, né? Então aí está o nosso alimento ancestral, e aí a gente traz o indígena, a gente traz o africano. Com toda essa reinvenção de matérias-primas que principalmente se organiza quando há esse encontro entre africanos e indígenas. Né, o que passa a ser a vinagreira a partir desse encontro, o que passa a ser o inhame, o que passa a ser a própria mandioca, a própria macaxeira. O que está no cardápio da cozinha ancestral? O que as pessoas encontram, né? Chegando lá, diz mais ou menos o que é o horário, então, o que encontra isso lá? O que eu vou né, cruzar na cozinha? Então, a gente começou com uma proposta de café de final da tarde, né, essa coisa bem afetuosa das pessoas irem se encontrar para isso. O próprio layout do espaço, ele propõe que as pessoas se encontrem, que elas cheguem lá, que elas possam inclusive sentar com o computador, trabalhar, fazer uma reunião, conversar, bater um papo, aí tomar um café coado, comer um beiju, comer um pão caseiro feito na hora, que sai quentinho, um bolo de tapioca do Pará, um bolo de especiarias, e aí a gente tem uma linha de geleias que a gente vai, experimentando a partir dessa própria oferta de temperos, né? E aí é uma tapioca que você pode comer com uma geleia de cupuaçu, com uma geleia de manjericão, com uma geleia de jambu, né? O pão, a mesma coisa. E aí a gente faz também uma proposta de cremes e mingaus, também, que é uma pesquisa. Né? Esse creme de abóbora, um creme de batata doce, um creme de inhame, e aí de repente tudo isso temperado com um camarão, com uma castanha de caju, o mingau de milho, o mingau de banana. E essa experiência da cozinha fez com que eu particularmente redescobrisse as feiras. Porque a Leila ela tem essa experiência. A Leila ela foi feirante durante muito tempo em Belém, ela é paraense. Os pais dela eram feirantes. Né? Tanto que lá elas se intitulam de boieiras, as mulheres que fazem a boia, né? A comida. Eu redescobri. E aí essa redescoberta me fez voltar para o pequeno produtor. Né? Eu falei, não posso deixar o meu dinheiro dentro do supermercado. Né? O dinheiro do meu projeto dentro do supermercado. Essa história a gente vai contar, vai ouvir no próximo bloco. Né? Eu vou ao intervalo, eu converso aqui hoje com o André Lobão, produtor cultural, e um dos idealizadores do Espaço Galpão, onde tem o Chão São Luís, Cadê Beltrano, a cozinha ancestral, da qual o André lidera e faz parte. A gente volta já, na volta, André Lobão aqui no Resenha. De volta para uma resenha, aqui ao meu lado, o produtor cultural André Lobão, e a gente passava no bloco anterior sobre a cozinha ancestral. André, que horas abre o espaço, que horas passa a funcionar a cozinha, né? Como é que essa
se correlaciona lá com a Cadeia Beltrano, com o chão? Como é que a gente funciona Então, isso? O espaço abre sempre das terças aos sábados, das 14 às 20 horas. Né? A gente optou por fazer esse horário, a princípio, pelo menos 3, 4 meses inicialmente, para a gente sentir a dinâmica, né? Porque o espaço aberto ele requer investimento, né? Ele requer presença. E além desses 3 projetos, todos nós temos projetos individuais e outras agendas. Então foi o melhor horário. E regularmente a gente também tem uma pauta de eventos. Né? Inclusive no dia 14 a gente vai ter um Forró Pé de Serra, que é uma proposta também que a gente pensa de ativar o espaço, né? Para que possam trazer outras pessoas com uma outra proposta de vivenciar o espaço sem que esse espaço perca o seu valor de convivência, né? Que as pessoas possam se relacionar. Então, de terça aos sábados, das 14 às 20 horas, a gente está aberto. Bacana. Tu tem uma especialidade de forte, muito bom trabalho com a economia criativa. O que a gente olha no horizonte local, dovicense, maranhense, sobre a economia criativa? A gente pode pensar isso, que efetivamente a gente tem de construir uma rede, de ter uma rede, e a gente imaginar isso que tenha efetivamente um funcionamento, ou a gente está longe desse lugar, André? Estamos longe ainda. Na verdade, é o que nós ainda não conseguimos olhar, né? Olhar de forma estratégica, né? Intuitivamente a gente já olha que são os nossos territórios criativos, né? Uma cidade como São Luís, com toda essa diversidade cultural que a gente tem e a forma como isso está pulverizada dentro da cidade, e a gente termina tendo um olhar apenas para o centro da cidade numa convergência cultural, né? E aí a gente não tem um olhar ou uma vivência, uma experiência do que está acontecendo no Itaquibacanga, do que está acontecendo no Maracanã, do que está acontecendo dentro da Liberdade, da Maioba, do bairro de Fátima. Fora, né? Daquele entorno ali. A gente fica, né, com o entorno do centro, isso eu falando sobre agenda. Né? Que a gente termina fazendo uma culminância aí nesse processo. E aí a gente termina olhando para a cultura, dentro do estereótipo do evento, né, como uma agenda de eventos, e a gente esquece todo o processo criativo que isso envolve. Eu costumo sempre dizer que o maior potencial do Bumba Meu Boi, ele não está necessariamente apenas nas suas apresentações feitas no São João. Tudo bem, é um evento, é um período que ele tem uma potência turística, mas o boi funciona o ano inteiro. O ano todo, né? Porque a gente tem barracões que desde março, abril começam a revigorar os seus processos criativos. Boi morre até outubro, novembro tem boi morrendo, e as comunidades vivenciando isso de uma forma espetacular. Hoje, para o campo do turismo, por exemplo, existe um entendimento de que o turista, o europeu principalmente, ele tem buscado cada vez menos ser apenas um espectador ou um observador de um produto cultural. Quer ser participante disso. Ele quer ser participante, ele quer integrar, ele quer conhecer essa história e ele quer deixar um pouco da história dele. É o que na economia criativa a gente chama de economia da experiência turística. E nós temos um potencial enorme para isso. Mas para isso a gente precisa romper essa barreira do senso comum, né? De estar pautando aí uma cidade de um calendário ainda não visto, porque ainda tem mais esse complexo, né? Porque a gente ainda tem um calendário cultural pautado em Carnaval São João. E aí ficam de fora os grandes festivais de cinema, que a gente tem, os festivais de teatro, os festivais de dança, né? E toda uma série de circuitos literários, circuitos literários, né? Tudo fica a cena de fora, música que está fora desse lugar. A cena de música, né? Então tudo fica, né? Os festivais, a gente tem vários festivais de música hoje na cidade. Então, vocês lançaram lá no Galpão, no chão, teve lançamento de um clipe recentemente, né? Sim, teve, como parte da programação do Maranhão na Tela. Quer dizer, exatamente. Então o que acontece? Nós temos uma agenda hoje que dá para promover a cidade o ano inteiro. Mas essa agenda ela não está em lugar nenhum, ela não está mapeada, ela não tem indicadores. Hoje você chega hoje na cidade e você não sabe onde você encontra as coisas. O maior gargalo turístico hoje de São Luís é que todo mundo chega em São Luís para ir para os Lençóis. A cidade não fica como roteiro, a cidade fica como passagem,
né, e com esse acervo, essa diversidade imensa. Porta de entrada, porta de saída. Porta de entrada e porta de saída. E a reclamação do turista é principalmente porque ele não é dado a ele uma programação, não é dado a ele uma sugestão de permanência na cidade. Né? Então nos falta mapeamento, nos falta indicadores, e aí isso está diretamente ligado ao reconhecimento desses territórios criativos, culturais e toda a sua singularidade, né, de pessoas. Territórios fora desse eixo, porque o centro é mais um dos territórios, né, com a sua peculiaridade ali. E aí quando você combina tudo para ali, você cria um complexo muito mais difícil de gerir, porque aí você vai ter que aumentar uma questão de segurança, a mobilidade urbana não facilita esse processo, o transporte coletivo também não facilita esse processo, então você tem uma ebulição imensa de pessoas dentro de um território e um esvaziamento dos outros territórios, cidade, né? Que em função disso caem num vazio e numa estigmatização da violência, né? Porque hoje já nem se discute mais o potencial da arte e da cultura como um grande mecanismo de enfrentamento da violência, principalmente quando isso é utilizado na ocupação do espaço público. Quando você ocupa espaço público com isso, você não deixa um vazio. Todo vazio ele vai ser ativado por qualquer questão. Uma delas pode ser a violência, né? A exemplo disso a gente tem, por exemplo, que é até um ponto de cultura, que é o Sebo no Chão no Quatraque, né? Reativou a praça, reativou aquele lugar e faz um diálogo cultural com as mais diversas linguagens. E por aí se vai. Então, dentro da economia criativa, um dos gargalos é o entendimento dos territórios e o entendimento de rede. Nós cooperamos muito pouco ainda, poderíamos cooperar muito mais. Entre nós, produtores, agentes culturais, e entre todos os agentes sociais. Se coopera muito pouco entre governos, iniciativa privada, associações, Mas se coopera muito pouco por quê? Porque se monetiza muito isso, se precifica muito isso, ou porque não há diálogo ainda? Porque não há diálogo e nem há visão estratégica desse processo. Né? Você às vezes pega 2, 3 organizações de um mesmo governo fazendo a mesma coisa. Ou você pega uma organização, você vê uma organização de governo e uma organização social fazendo a mesma coisa. Ao invés de estar cooperando junto, oportunizando processos, né, desonerando orçamento, porque aí você desonera o orçamento com relação a isso. E quando você traz mais agentes, você pulveriza, então você aumenta a oportunidade. Né? E aí você faz um processo de contramão, porque às vezes a gente imagina que quando a gente aumenta a oportunidade, a gente vai aumentar o orçamento, mas não. Quando você coopera em rede, você vai ver ali quais são as moedas de troca que existem. Mas essa burocracia estatal, estatal quando eu falo em todas as esferas, né, municipal, estadual, federal, essa burocracia estatal ela não é impeditiva dessa relação de cooperação, de dialogar, de cooperar, de sentar. Quer dizer, ela não é restritiva no sentido de chamar, né, esses coletivos, esses grupos, essas redes para dialogar e criar um outro ambiente mais favorável? A burocracia ela atrapalha algumas coisas, né? Outras elas não dependem de burocracia. A grande questão que nós temos hoje é um complexo colonialista de ter o Estado como uma grande mãe devoradora, que é aquele que dá e aquele que tira, né? Que era aquilo que a gente estava conversando aqui no intervalo. Isso coloca o Estado como o grande mantenedor, e isso tem uma estratégia de poder nesse processo, né? Isso é histórico, isso reverbera no país inteiro. Trazer o protagonismo para si e não dividir esse protagonismo. E aí, junto a isso, o complexo da criminalização do espaço político. Porque nós, agentes culturais, e hoje as políticas públicas de cultura, elas estão pautadas em diretrizes da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A própria Carta do México, ela fala o seguinte: enquanto tiver duas ou mais pessoas conversando sobre questões fundamentais, elas estão fazendo política. Quando a gente amarra as políticas públicas de cultura no Brasil inteiro a diretrizes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente está dizendo que cultura é direito fundamental. Né? Então, se há uma... E de fato né? E que de fato é. Sim, que de fato é. Nós somos agentes culturais. Me soa muito estranho quando alguém fala assim: vamos ali fazer cultura, vamos levar a cultura para algum lugar. Ninguém leva a cultura para lugar nenhum.
Todos os lugares têm o seu fazer cultural, têm os seus protagonistas e seus processos criativos. Tu dialoga, tu interage, o governo tu faz de tal trocas. levou cultura para tal lugar. Não, não levou cultura para lugar nenhum. Levou um evento, levou uma festa, levou um show. Levou uma agenda. Levou uma agenda. É completamente diferente. E aí, com essa estratégia da criminalização do espaço político, eu digo que isso é estratégica porque historicamente existem explicações para isso, há o esvaziamento da participação social. E aí, quando esvazia-se a participação social junto à criminalização do espaço político, nós não temos essa possibilidade de discutir em rede. Quer dizer, André, então que a gente marginaliza para não ter outras vozes. Marginaliza para não ter outras vozes. Isso é histórico, não é um problema de governo X ou governo Y. Sim. Isso é histórico. Criminaliza-se o espaço político para que esteja no discurso de todo mundo. Eu não falo de política. Não, política sabe... Política cultural não me pertence, né? não me interessa. Exatamente. Então, se eu não falo disso, eu não vou ter voz e eu vou ter que deixar isso nas mãos de alguém que vai assumir esse protagonismo, né? E aí é onde o Estado entra, né? O Estado como um todo, como um ente, como grande protagonista desse processo. Mas hoje, dentro de do complexo social que a gente vive e que, na minha opinião, é uma crise civilizatória, o Estado não dá mais conta disso. Na verdade, nunca deu. Né? Agora dá muito menos, porque economicamente está mais complexo. Ou você dialoga e divide o protagonismo do processo, ou a coisa vai virando uma bola de neve, né? E se perde completamente o controle de tudo. Aí é onde são as crises aparecem, né? As crises dos cachês, as crises dos editais, as crises das leis, porque está todo mundo esperando que o Estado resolva. E como a gente sai da crise? Criando efetivamente e entendendo política pública de cultura e não se prendendo a apenas alguns instrumentos que fazem parte dessa política. Porque assim, a gente milita nisso há muito tempo, né? E a gente é amigo há bastante tempo. Não era o ideal nosso ter o edital, não era o ideal nosso ter a lei, não era... Isso muito tempo foi colocado como lugar de chegada, né? Isso, mas são apenas instrumentos. A gente não pode centrar força apenas nisso. Porque a política pública de cultura, só para te ter uma ideia, ela está pautada aí na diversidade e na participação social. O edital, a lei, o fundo, eles são mecanismos dessa participação social. Né? Existe tanto que hoje a gente tem... boa parte das vezes excludentes também, né? São excludentes, sim, né? Sempre serão. Sempre serão. Isso não está para todo mundo, né? O próprio mecanismo burocrático ele não permite que todo mundo acesse esse processo. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala de diversidade, é que hoje a gente tem marcos legais de políticas públicas de cultura que atendem indígenas, que atendem ribeirinhos, quilombolas, povos de terreiro, mulheres, LGBTs, pessoas com deficiência. Então entende-se a cultura num campo diverso de sociedade como um todo. E não apenas de artista e produtor cultural. Aí a gente está falando de políticas públicas de cultura, quando a gente consegue transversalizar isso com educação, transversalizar isso com saúde, com meio transversalizar isso com meio ambiente, né? com esporte, turismo, com esporte. Né? Na verdade, a cultura hoje ela tem uma agenda para ser a agenda prioritária de todo o governo. André, muito obrigado. Tá? Obrigado. Boa sorte, parabéns. Pelo espaço. Uma ótima semana a todos. Eu volto após a segunda-feira, depois do programa Zé Cirilo. Até lá. Tchau. Valeu.